Comecemos. Vamos lá. Bom dia a todos. Olha aí a Flávia. Olha, dia. Flavinha, Guilherme. Bom dia. Bom dia. Vamos começar então as pirâmides. Terminamos falando sobre o magnetismo, né? Que envolve ali o lugar, a câmara mortuária. Falando também o que envolve em torno da pirâmide, agora nós falaremos, né? Mas assim, dentro da pirâmide, o túmulo, todo aquele mistério, né, que tem ali dentro. E vamos iniciar aí uma leitura. Quem faz para nós? Cadê o Paulo? Paulo gosta de ler. Paulo está aí? Paulo tá. Alô? Vamos ler as pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides que ficariam como uma mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação ao mesmo tempo, que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se, de Sarte, as grandes construções que assombraram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedras, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Informações ricas, né? Condensadas de Emmanuel para nós. E teriam os espíritos egípcios ideia do futuro da humanidade? Ou eles tinham uma visão somente do tempo deles? Será que os egípcios sabiam que a Terra
iriam receber espíritos como nós na continuidade do orbe? Ou eles achariam que ali seria a terra prometida deles? Mas esses iniciáticos aí, eles não eram eles eram politeístas, né? Na verdade, os egípcios mesmo, eles eram monoteístas, só que popularmente tinham que aderir ao politeísmo, né? Como marketing, vamos dizer assim. Eles tinham conhecimento do Deus único, Mas na verdade. foi infligido à população como Necessidade humana. controle da massa, né? O Que eles controle. tinham, de certa forma, a ansiedade de todos, né? Aderiram à questão do politeísmo, mesmo mais como invenção, né? Talvez, para deixar o povo também envolvido. Então, usavam as figuras para que isso pudesse continuar sendo interessante para a população, né? A discussão, pelo menos, a busca da população. Mas a pergunta que eu fiz aqui Não é essa. se eles sabiam das gerações que viriam dali para frente, 2.000, 3.000 anos para frente, eles tinham essa visão ou Com não? certeza que tinham, né? Com certeza. Até mesmo pelo que fala aqui, ó, no texto, do que Eles já representam sabem. as pirâmides, né? Porque as pirâmides não é só um monumento para você apreciar, né? O tanto de conhecimento que a própria ciência ainda não sabia, e às vezes ainda tem muita, né? Provavelmente tem muita coisa ainda que a ciência ainda não conseguiu pegar, e esses ensinamentos estão lá nas pirâmides, né? Ainda não foram totalmente exploradas, né, as pirâmides como respostas. Tem sim um cálculo geométrico dela, já se fizeram, não tem condição de penetrar o interior dela, só algumas, e túneis que tem condição de verificar internamente. Então, não se pode destruir um patrimônio para essas investigações. Tem muita coisa envolvida aí, né? Muita coisa Pois é, envolvida. quando fala aqui, Daniel, ó, cada medida tem sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a posição no sistema solar. Ali aqui na América também, na América do Sul, no México, né, as populações incas, os maias, também têm essas construções com essas posições, com essas medidas, né, com esse sistema cosmogônico. Uhum. Então, isso aí não foi, não tem a proporção das pirâmides, mas todas as construções ali, as justas, né, justaposições ali, tudo tem um porquê, né? Tudo Aí tem. eu me pergunto, o homem levantou isso ou foi uma força magnética? As construções. Porque levantar um peso desse, pensa. São pedras Eu, muito, né? eu vejo que são conhecimentos profundos das áreas de manipulação de energias. Eu defendo muito esse lado aí, que poderia ser realmente o conhecimento magnético, que poderia neutralizar a gravidade, porque já tinha domínio isso lá no planeta Sistema Capella, que já dominavam as forças gravitacionais. Então, eles poderiam estar aplicando isso de tal forma aqui, né? Qual que seria o objetivo de construir uma coisa tão pesada,
Porque se construir uma casa, não teria muita novidade, né? Alguma toca. Não, vamos fazer uma pirâmide de 170 metros de altura. Então, um edifício, gente, para ter uma ideia, esses nossos aqui, é 60, 70, 90 metros, tem uma ideia. E lá tem pirâmide quase 180 metros, 170 metros. Então, é muito alto, né? Imagina amontoar isso aí, pedras lá em cima, não é fácil não, né? Alguma coisa, realmente teorias foram discutidas, né, nas proposições, mas todas furadas ainda, né? Não teve uma que realmente respondesse exatamente como foram. Alguém Às tem vezes alguma até ideia aí? mesmo por conta, né? São poucas as pessoas, ou né, quase, não sei, essa proporção aí, pelo menos no Brasil. Sobre o magnetismo, os próprios cientistas, né, entrarem nessa área, porque eu acho que quem vai fazer um estudo aprofundado sobre isso aí é cientista mesmo, que está voltado para isso, né? Para poder entender essa magnitude aqui, ó, do texto. Não estou falando né, porque a gente sabe que no processo de cura, né, do corpo, né, do perispírito, o magnetismo, ele tem uma influência, né? Ele te dá muita condição, né? A gente tem muita condição de a gente mesmo nos curarmos, né? Porque tem que ter esse conhecimento, porque o que é a fé? A fé se amplia com o conhecimento, né? Porque quanto mais você sabe, mais você tem condição de acreditar naquilo que você está fazendo. O fundamento, né? Que a fé cega não... Eu estou falando isso porque eu andei ouvindo muito pouco, né, sobre o magnetismo, com a sugestão de uma das meninas, não lembro quem foi, se foi a Liliane, aí do grupo. E quando eu fui dormir, eu estava sentindo dor e comecei a fazer, sabe, aquela coisa assim de usar a minha própria energia, né? Assim, é impressionante, é na hora, sabe? Só que eu ainda não sei, né? Não tenho domínio disso aí. Tem que estudar, né? Você vê que a Terra, ela tem um controle magnético, né? Ela tem um controle magnético. São forças que atuam conforme a luz sobre ela que vem do Sol, a posição dela, tudo a ver, né, com o seu trajeto, né? E nós temos uma medida certinha de quantos dias se gasta para dar uma volta em torno do Sol, rotação. Isso aí só poderia ser feito com um controle magnético de todos esses elementos organizados no espaço. São energias que nós não temos domínio. Imagine o que está nos envolvendo dia a dia com essas energias, o próprio controle do corpo. Mentalmente, nós governamos o corpo, mexemos os nossos órgãos, mãos, pés, tudo com movimentos elétricos. Isso é um dinamismo como tem no sistema solar. É uma energia controlada mentalmente. Tira a mente, isso tudo está tudo sem sentido. Então, nós sabemos que tem as pleiades de espíritos que envolve o sistema solar, mas nós sabemos que temos Deus, acima de tudo, que faz toda a natureza acontecer, ou seja, existir. Se você tirar Deus desse sistema, nada funciona.
Então, vamos dizer assim, que Deus tem todo o controle magnético universal, né? Então, nós sabemos muito pouco sobre as questões da mente e do controle de tudo que nos envolve. Nós somos aprendizes. E quando a gente vai discutir isso, acaba em briga, muitas vezes, né? Acaba em discussão. Então, o Cristo já sabia disso tudo, quando ele veio aqui, trouxe esses capelinos para cá, já sabia que eles iam trazer enigmas, né, para a humanidade, e eles sabiam que vinham para cá com um determinado período para recuperarem-se, porque eram inteligentes, era um grupo de espíritos com bastante condições teóricas, mas internamente, na prática, eles não tinham desenvolvimento. Por isso que nós falamos que eles vieram com orgulho muito grande e não tinham humildade. O que faz existir a humildade? É quando você tem a prática, quando você passa pela transformação moral, espiritual, aí você realmente se desenvolve valores espirituais. Faltava isso neles, por isso que é a grande razão de virem aqui, né? Mas qual foi o sentido de criar pirâmides? E não foi todo o tempo que eles tiveram, desde o início, que eles fizeram pirâmides, não. Isso aí foi depois de um certo tempo que estavam aqui que desenvolveram isso. Não sempre levaram a vida normal. Depois que vieram os faraós, né, os representantes do povo, entrou a política, né? E construíram isso aqui, as pirâmides, mas que pudesse também ser objeto de indagação, de capacidade, talvez para colocar conhecimentos para as futuras gerações, em termos tecnológicos, em termos de neutralidade de gravitacional. Então, vamos em tópicos. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. O que o Cristo fez? Não desamparou. Em nenhum momento esse povo, nobreza moral. Então, eram cheios de poder, de condições, de respeito, era uma nobreza moral. Mas mesmo assim, o Cristo ali, junto dele, enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Então, ele mandou também, junto dos egípcios, professores, né? Mensageiros, espíritos que iriam ajudar no progresso deles da Terra. Então, eles não foram deixados esquecidos sem espíritos que os guiassem, que os inspirassem. Precisava da assistência espiritual, como nós temos hoje. Nós temos os espíritos que nos auxiliam. Eles também tiveram, foram inspirados também, mesmo encarnando esses espíritos como auxiliares, nas realizações deles aqui na Terra, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Então, quer dizer, teve muita gente respeitável moralmente nesse curso deles aqui. Não estiveram sozinhos. Daniel, já que a gente não sabe nada mesmo, a gente pode danielar pelo menos, né? Então, você acha graça? O negócio é sério, negócio. Amarelar. Amaro, mas a vantagem desse estudo aqui é... Danielar,
Marelá é muito pobre, Danielá é mais nobre. Então, Amará, então, Amará. quando você fala Leilá. Marelá, ou seja, é muito pobre. Então, por isso que eu prefiro usar o Danielá. Porque o que acontece? A gente fica muito apegado ao que a gente vê. Ou seja, a gente fala no Egito, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é pirâmide. Então, eu não sei, eu acho que por trás de tudo isso tem alguma coisa assim que a gente fica de olho na pirâmide e impede a gente de enxergar o óbvio, digamos assim, o essencial. Porque na página anterior, o Emmanuel diz o seguinte: ó, seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Então, o que acontece? Se eles, quando... o Emmanuel escreveu isso aqui em 1930, parece que 38. 38. Ou seja, nessa época, ele já estava dizendo que o conhecimento que esse povo tinha era muito maior ao da nossa atualidade. Ou seja, de lá para cá, o nosso conhecimento progrediu bastante. Mas a gente ainda não consegue decifrar os segredos ainda das construções das pirâmides. Então, o que eu fico, assim, às vezes, matutando? Pô, mas se nós já estamos próximo ou já entrando na transição, esses caras, quando vieram para cá, eles deveriam estar numa situação técnica, de conhecimento técnico, similar à que nós deveríamos estar agora. Porque quando eles vieram, o planeta lá de Capela estava mudando para regeneração e vieram para provas e expiação. Ou seja, então agora nós estamos saindo de prova e expiação e a gente não está conseguindo nem decifrar o que eles, os egípcios, fizeram. Ou seja, então, é sinal de que a gente ainda, tecnicamente, está muito atrasado em relação ao que eles, quando eles vieram para cá, concorda? Porque se o Emmanuel está dizendo isso aqui, e realmente o conhecimento nosso hoje demonstra isso, que a gente não conseguiu ainda decifrar as informações, digamos assim, os enigmas deixados nessas pirâmides. E olha que essas pirâmides foram construídas o quê? 3.000 anos, 4.000 anos. E esses caras já foram embora. Então, é um negócio assim muito... Mas será que a gente está tão assim, tão longe da regeneração, ou a gente está tão tecnicamente atrasado assim em relação a eles? Ou seja, no mínimo 3.000 anos de defasagem a gente está. E uma outra coisa também, que às vezes eu fico matutando. Não é matutando, é danielando. Caramba, se provavelmente nós estávamos lá, ou se a gente não estávamos aqui no Egito na época que foram construídas essas pirâmides, mas a gente devia estar no entorno, porque não existia ainda na América do Sul, você tinha aqui os incas, os maias, ou seja, provavelmente a gente deveria estar participando da construção dessas pirâmides. Então, pelo menos lá no nosso inconsciente, a gente, mesmo que a gente tenha ajudado, trabalhado lá como carregador de piano, alguma coisa deveria ter ficado memorizado na cabeça, no subconsciente de toda... que somos 8 bilhões de habitantes hoje. Será que ninguém desses que participamos da construção dessas pirâmides, não temos no nosso subconsciente alguma informação que seja o suficiente assim para pelo menos dar início a esse o processo assim de elucidação desses enigmas? Por quê? Os caras que construíram, os egípcios que construíram, legal, eles com certeza não foram carregador de pedra. Eles realmente tinham o conhecimento e botavam alguém para carregar, ou seja, os carregadores de pedra não voltaram, provavelmente não voltaram. Os conhecedores, com certeza, não estão mais aqui.
Apesar que tem um livro que eu li do Arnaldo Rocha, onde ele fala que o próprio Chico ele foi uma faraó, não me lembro o nome dela, agora o livro está lá embaixo, mas eu não me lembro o nome dela, que ele teria participado na construção dessas pirâmides. Uhum. Veja, se ele tem esse conhecimento, pô, por que fica tudo, então, em segredo assim? Será que é só os carregadores de piano que precisa descobrir? Por que não tem... Alguém não elucida isso? Ou seja, então, não deve ser tão complicado. E, com certeza, a gente tem gente aqui no nosso planeta que conhece com detalhes todo esse processo. E é um joguinho de esconde-esconde? Será que Jesus falou, não, deixa eu deixar esses cabeça de baga aí matutar um pouco, danielar um pouquinho mais para ver se eles conseguem descobrir alguma coisa? O conhecimento deles que utilizaram aí para a construção das pirâmides, profundo conhecimento geométrico, né? E também na astronomia. Eles tinham um conhecimento astronômico. Talvez hoje, por nós sermos uma sociedade diferente, organizada, né? Talvez até mais distribuída, de repente, do que Capela, já tiveram um modelo diferente, mas assim, parecido na estrutura, mas bem diferente na composição geral, porque não precisa ser igual. Eu acho que eles fizeram isso aqui, Amado, as pirâmides, mas como um marco mesmo, porque não era objeto comum de uso de toda a geração deles. Foi num momento onde até fala que foi uma decisão, né, para se construir lá. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Então, eles tinham um conhecimento pleno da continuidade do planeta, eles sabiam que iam retornar para Capela e deixariam um marco para a civilização futura, para quem viesse, pudesse questionar sobre aritmética, matemática, posições astronômicas, para estudos avançados. Agora, a gente pode descobrir isso tudo aí por outras maneiras, como a astronomia hoje tem se comportado bem. A cada dia, não sei se vocês acompanham, cada dia nós temos aí identificando novos corpos celestes. A ciência tem avançado muito nessa área aí, é um progresso incrível nessa área. Mas não é um conhecimento comum, é um conhecimento de algumas pessoas, de alguns espíritos. O que é conhecimento comum? A arquitetura hoje, moderna, você vê grandes edifícios. Se eles tivessem feito um edifício com elevadores lá atrás, seria até objeto de indagação hoje. Então, de repente, a técnica ela pode ser aplicada de diferentes formas, o conhecimento pode ser aplicado de diferentes formas. Mas eles quiseram deixar, talvez, esses enigmas, essas perguntas para os séculos vindouros. Eu até acredito que inteligência, nós já temos o desenvolvimento, sim, de substancial para seguir em frente. Só falta ligar as peças. Acho que falta unir ciência à religião. O próprio espiritismo, o movimento espírita, não tem contribuído muito, porque a gente afasta, muitas vezes, socialmente, para contribuição com o planeta. Muitas vezes a gente coloca o espiritismo como uma religião mesmo, então, enclausurada ali. A gente tinha que estar participando mais. A meu ver, a doutrina espírita tinha que não só deixar os arranha-céus, mas arranhar os céus da alma, né? Ou seja, tocar nos humanos a reflexão mais ampla. Por isso que
se perdura muitas coisas, dizendo culturalmente para a Terra, que, por exemplo, um carnaval, festas do mundo que não somam muito a alma das pessoas, e modismo, isso está muito Big Brother. Então, o que o homem está fazendo é trabalhar as suas paixões, valorizando paixões, mas ser um homem inteligente. Se você abrir escola para reflexão, nós vamos ter muita surpresa. Muita informação, muita gente com capacidade. A própria escola, Amado, a própria escola hoje, ela está nos anos 30, ela não mudou, ela não se adequou. Claro que tem alguns pontuais Eu acho esforços. que mudou muito Para pior. Você vê, antigamente a gente tinha até uma indagação maior, filosoficamente falando, né? A gente tinha até filosofia, né, nas escolas. Tentaram colocar aí, mas dando briga, inclusive, né, por que tem a ver isso? Então, falta muita visão, ou talvez a cooperação espírita. O movimento espírita é tão danado que eles começam a montar escola espírita, o pessoal começa a perseguir os caras que estão montando escola espírita. E se a gente tivesse modelos espíritas de escolas, poderiam até ajudar o planeta no sentido de melhora. Poderia. Mas não, a gente está meio acanhado. Então, vamos pagar caro por isso. Acho que nós vamos pagar caro por isso. Daniel, uma outra coisa também que me chamou muita atenção aqui, no iníciozinho que você leu agora, povo cheio de nobreza moral. Mas se eles eram cheios de nobreza moral, o que você está fazendo aqui? O orgulho, né, mano? Não, mas quem era orgulhoso não tem nobreza moral. Tem orgulho, a nobreza intelectual, mas moral não. É moral de respeito, no sentido de respeito, de valores. Não, eu acho que você está distorcendo, porque quando você fala de Não, moral, não estou, não. é moral. Então, não, se eles eram não, eles não são... Você está aliando a moral, colocando o indivíduo pronto espiritualmente, não é? Bom, mas se eu sou cheio de nobreza, o que nós não temos hoje é moralidade. Se eles, nessa época, não é quando eles foram embora, a assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Ou seja, mas qual que é a vantagem, por exemplo, eu ter uma virtude e ser modesto, ou ter 20 virtudes e não ser modesto? Você não consegue ter virtude se você não for modesto, se você não for humilde. Que a primeira delas é a humildade. Porque não adianta eu querer ser caridoso sem ser humilde. Não, ou seja, vai lá no Evangelho e olha lá a virtude. A virtude. Lá no Evangelho. É preferível você ter uma só virtude, que virtude é virtude. Depende do comportamento geral do indivíduo. O indivíduo ele pode ser orgulhoso, ele se sentir elevado por essa virtude, por essas virtudes. Mas qual que é melhor? Eu ter uma virtude só e não ter esse sentimento de elevação do meu ser perante as pessoas, ou seja, o orgulho, ou eu ter um punhado de virtude e ter, eu sou virtuoso, eu sou bom. Não, mas dá um exemplo, então, dessa virtude, que aí eu te respondo. Tá, vamos eu estou com a mãozinha levantada aqui, sabe? Eu vou só entender. Tá, vou falar. De vocês todos. Ninguém viu a mãozinha, por isso é que eu falo. Estou aqui querendo ser educada, mas ninguém está... Desculpa. Eu não vi essa Amaro, deixa eu te falar. Você sabe que na hora que você fez o questionamento, foi um questionamento também que eu fiz. Mas eu entendo, pelo que eu consegui, pelo menos assim, entender na hora. Eu falei, não. Eu acho que ele estava fazendo comparação, essa nobreza moral, com os que já estavam aqui.
Entendeu? Então, assim, eles vieram para ensinar o que eles já sabiam da questão da moral. E que estava cheio de defeitos, né? Tanto que eles estavam aqui também. Eu entendi esse cheio de nobreza moral, eu não sei se o Daniel consegue me entender. É exatamente fazendo comparativo, né, com os primatas, né, com os iniciantes aqui, que já estavam, que realmente eram tinham uma moralidade, eles tinham conhecimento, e algumas coisas eles já tinham mudado nas atitudes deles. Tinham colocado os pés pelas mãos, né, e tudo bem, mas eu acho que muita coisa, esse cheio de nobreza moral, eu acho que, assim, eles vieram para nos ensinar, né? Eles vieram para colocar uma tecnologia e inteligência que eles tinham, mas também para exemplificar coisas boas da moralidade que eles já tinham inserido. Por isso que eu entendi desse cheio aí, foi em termos comparativos. Francisca, mas nós não podemos esquecer que eles vieram degradados, eles não vieram por livre e espontânea vontade, não. Mas porque eles não estavam prontos para o momento do planeta que eles estavam, mas eles estavam melhores do que nós aqui. Não, sim, mas... É isso que eu entendi. Se eu sou cheio de nobreza moral, por que eu vou ser degradado? Aí está incoerente. Aí. Foi cheio, não era tão cheio assim para eles lá, mas para nós aqui em si. E já estavam prontos para voltar, para retornar. Eles cumpriram. Moralmente, eles estavam bem melhores de que quando eles chegaram. Nesse ponto, sim. Nesse ponto, sim, eles já estavam preparados. Agora, só que eu posso ter, Amaro, uma moral, eu posso ser bom, mas eu ser orgulhoso e não ser ainda preparado a tanto para lidar com aquilo que eu tenho já conquistado. Por exemplo, o cara é nomeado a presidente de um centro. Ele sempre foi muito caridoso, mas você olha assim, a personalidade do orgulho. Mas ele é bom, ele favorece, ele ajuda, ele é um cara virtuoso, respeito. Mas na hora H, é um cara que gosta do poder, gosta de se demonstrar, gosta do aplauso, tá? Ele não é completo. Então, esse orgulho, ele atrapalha o nosso alvará para um mundo maior, ou seja, um mundo melhor. Avançar para a espiritualização maior, ele tem que ter retirado esses sentimentos de nobreza que ele acha que ele é, tá? Em sentido de elevação que ele possa ser maior. Eu assisti isso muito no movimento espírita, eu ficava implicado, esse movimento de Cometrim, né? As pessoas todas virtuosas, aí, faziam coisas legais, interessantes, mas quando chegava na hora de discutir, eram orgulhosos pra caramba, sabe? E isso não vai para frente. Não vai para frente. A pessoa tem que ser humilde, respeitador, na hora, em toda hora. Na última... Tem orgulho de ser humilde. É tão orgulhoso que... Orgulho de ser humilde. Isso é igual o cara assim, o cara estuda, e vai fazendo PhD, doutorado. Quanto mais ele estuda, mais orgulhoso ele fica. Ele acha que ele é maior que os outros. Tem que ser o contrário. Quanto mais ele estuda e sabe, ele tem que ser mais simples. Porque ele sabe. Isso eles não sabiam. Quanto mais virtuoso, mais humilde eles tinham que ser. Por isso que eles vieram para cá. O problema dos capelinos era a questão do orgulho. Então, Daniel, vamos imaginar que o Emmanuel te conheça. Ele chega para você e falou, Daniel, você está cheio de nobreza moral, mas eu vou te mandar lá para você... Vou te degradar. Você ensinar a fazer o fogo, né, Amaro? Ensinar a fazer uma pedrinha aqui, ó. Se eu estou cheio de... Eu não estou falando que eu sou inteligente, estou falando que eu sou cheio de nobreza moral. Então, não me manda, não, Emmanuel, deixa eu ficar aqui, ué. Aí ele pega e responde assim, não, porque você tem que deixar de ser nobre. Eu acho que você tem que ser pobre, não é nobre. Você tem que ser simples. Né? Só o fato de você recusar a ida, você já não é tão cheio assim, né?
Se Então, fosse justamente, completo, ele falasse, você vai, você falava, vamos. Né? Isso que eu ia Não, eu falar. tava... Já não é tão cheio quanto você imaginou que fosse. A Eu gente não poderia consegue até estar nem me imaginar. testando, né? A gente não Pode consegue falar. nem imaginar esse nível de grandeza moral, né? Porque né, tem quanto espírito elevado que vem aqui, está lá na Pereira todo dia com a gente aqui e nada. Então, para vir, tinha de ter um espírito elevado mesmo, né? Assim, moralmente. Não sei nem se foram os primeiros, eu acho que nessa fase. Às vezes até de resgate dos outros capelinos e tal, veio uma leva, né, assim, para realmente deixar um legado para a gente. E aí tinha de ser de uma moral elevada mesmo, né? Porque... Então, mas aí é diferente, aí não é Que degredo. seria de nós se não fosse o Francisco de Assis, hein, nos ensinando a Ué, e igual os outros, atualmente né, você que vieram. recebe um dia, aí não é degredo, é lição, é O Francisco de Assis, a Flávia falou a palavra mágica, falou grandeza moral, é diferente de nobreza moral. Entendeu? Então, é ser pequeno, é se considerar pequeno perante os outros. Quando você se considera grande perante os outros, sábio, você já não é mais sábio. Você pode até saber, mas você não é o mais sábio. Porque falta conhecimento e aplicação para você. Né? A Inês tem me preocupado muito quando a gente conversa aqui, né? Sobre essa questão do orgulho nosso, que a gente realmente não vai para frente, né? Aí ela ficou desanimadinha. Eu fiquei várias vezes questionando isso para o Daniel, o Amaro, porque eu não entendia, sinceramente, eu não entendia como que os capelinos, tendo tanta nobreza, vamos dizer assim, espiritual, e foram degradados. Aí ele me colocou várias vezes, até que entrou na minha cabeça, nem sei se entrou ainda, mas assim, enfim, colocando essa questão do orgulho. Então, assim, como que uma pessoa que tem as virtudes e ainda se sinta orgulhosa? Aí eu fiquei também pensando, vamos supor que eu sou uma trabalhadora do enxovalzinho do centro, sou uma trabalhadora da sopa, sou uma trabalhadora de vários setores da assistência fraterna do centro. Nossa, tá, então tem uma certas virtudes, vamos dizer assim, né? Se eu fosse isso, falando se eu fosse, né? Mas assim, então vamos supor que a pessoa trabalha em várias atividades do centro, mas assim, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que questiona o outro, por que o outro também não está aqui trabalhando, por que o outro só fica estudando e não está aqui trabalhando, enfim. Porque eu me sinto, aí a pessoa está no lugar, eu me sinto assim, nossa, eu me sinto uma pessoa boa, porque eu estou fazendo tudo isso, quer dizer, eu já venho o orgulho falando mais alto. Então, assim, eu fico tentando entender isso, sabe? Essa questão do orgulho que o Daniel fala. Então, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil ficar na regeneração do que a gente imagina. Muito mais difícil. Nesse caso, eu vejo a coisa assim da seguinte forma. Independente da pessoa, do que ela está fazendo, se é na casa espírita, se é em casa, se é no trabalho, como é que eu vejo? Se o que eu estou fazendo está contribuindo para o meu crescimento, eu estou adquirindo, digamos assim, nobreza moral. Porque eu posso, igual, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Ontem eu fui distribuir cesta. Mas se essa distribuição de cesta contribui para mim apenas, vou distribuir cesta, seja e tal, então eu tô sendo um cara caridoso. Eu estou perdendo o meu tempo. Por quê? É uma atitude que, se eu não estivesse fazendo, alguém poderia estar fazendo no meu lugar, mas eu não estou, isso não está contribuindo para o meu crescimento, ou seja, então, qualquer coisa que eu for fazer, seja em casa, seja no trabalho, na casa espírita,
se eu for fazer uma palestra e aquilo me serve só para alimentar o meu orgulho, para fazer o... Nossa, você viu, o pessoal me aplaudiu, o pessoal me elogiou, disse que a minha palestra foi muito boa. Mas isso não faz com que eu tenha algum aprendizado e decida colocar esse aprendizado em prática, ou seja, eu estou simplesmente alimentando o meu orgulho, a minha vaidade, que é o que normalmente a gente faz. Porque quando eu estou, igual você disse aí, se eu estou fazendo alguma coisa e estou questionando por que o outro não está fazendo aquilo que eu estou fazendo, é porque eu estou mais preocupado com o meu interesse pessoal do que com o meu crescimento pessoal. Então, eu acho que esse é o nosso grande problema. Enquanto a gente não... Opa, eu tenho que servir, eu tenho que ser útil, independente do que eu estiver fazendo, mas sem esperar nenhuma recompensa. Ou seja, eu realmente só vou ser um cara virtuoso quando eu conseguir viver do amor que eu dou. Ou seja, quando eu conseguir fazer alguma coisa sem esperar um elogio, sem esperar um parabéns, sem esperar nem um muito obrigado. Coisa que a gente dificilmente consegue fazer. Às vezes Mas vai até... conseguir. Mas o interesse... Eu acho que um dos problemas mais difíceis que a gente enfrenta é o interesse pessoal e a posse do material, que a gente... Eu acho que é um dos problemas mais complicados é você ficar livre do interesse pessoal, ou seja, é você fazer as coisas desinteressadamente. A mágica está aí. A gente está aqui justamente para aprender essa questão moral, né? A evolução nossa é moral, né? E a gente, por isso que o orar e vigiar, a gente vigilante, a gente acha que sabe o que é isso, o que é esses valores morais. Não, a gente briga com isso o dia inteiro, todos os dias. A gente, é o que você até tem uma regrinha aí para avaliar se você está sendo bom ou não, se você está fazendo bem ou não. Você determinou, assim, arrumou um mecanismo de análise para você aí. Então, assim, quando eu vejo... a gente não consegue imaginar o que é realmente ter esses valores, é viver esses valores. A gente está buscando tê-los, a gente está buscando desenvolver. Então, quando fala assim, cheio de nobreza moral, né? Cheio de nobreza moral, não somos, né? Eu acho que não é nem o que faz bem para si mesmo, não era nem aquilo ia fazer bem para eles mesmos, nem para o outro, é para o todo. É um tal grau de abster-se de si, de pensar no todo, de um tal grau de nobreza moral, que vai muito além da própria evolução pessoal, sabe, de fazer o bem para o próximo, é para o todo. É um trabalhador do Cristo mesmo, de Deus, sabe? Assim, então, eu acho que a gente não consegue nem ter essa dimensão. A gente não consegue nem ter essa dimensão, porque a gente aqui, a gente fica o tempo inteiro tentando entender se a gente está sendo, se a gente não está sendo, onde que a gente, sabe, vigiando, porque aqui está um pensamento que está nos desvirtuando, e a gente está muito longe dessa compreensão, do mesmo jeito que a gente está muito longe dessa compreensão científica das pirâmides, né? Porque não é só a questão astronômica, geométrica, é tudo junto, da construção em si, de como é tudo junto. E não é uma virtude, são todas juntas. Eu acho que a gente não consegue ter essa dimensão de compreensão, assim, condição ainda de compreender isso. Assim, e aí eu vejo como que a gente ainda está atrasado, passando para a fase de regeneração, e como que a gente vai ser trabalhador, carregar pedra em outro lugar daqui a um tempo, porque a gente está muito longe. Mas eu acho que você abordou um tema, assim, crucial, né? O bem da humanidade. Eles foram instrumentos do Cristo para trazer, né? São muitos benefícios aí. Eu acho que eu não tinha nem visto por esse lado dessa nobreza, mas é o trabalho que eles fizeram para a humanidade. Essa aqui nossa, né? Eu acho que você foi no ponto certo aí. Eu acho assim, até a gente, como pai e mãe, que às vezes sofre ingratidão de filho,
Se a gente já sentiu isso, já sofre com isso, já não é um bom caminho para a gente. Então, a gente tem que entender coisas tão pequenas assim, que parece pequeno, mas e a gente sabe, a gente sofre com isso. Então, a gente não está preparado mesmo, não. Ah, não, nem um pouquinho. Igual eu vou falar aqui sobre o amor. Nós não conhecemos exatamente o que é o amor. Nós não sabemos, nós não vivenciamos exatamente o que é a palavra amor. A gente faz uma ideia, porque se a gente vivenciasse plenamente o amor, nós seríamos tudo diferente aqui, gente. Os nossos atos, perante o próximo, perante as pessoas, compreensão, a gente agiria totalmente diferente. Então, nós sabemos que tem esse sentimento que temos que conquistar, mas nós não vivenciamos ainda o amor. Nós não fazemos ideia que o dia que nós sentimos realmente o verdadeiro amor, nós seremos totalmente diferentes. Por isso que a humanidade não mudou, ela ainda não descobriu o que é o amor. A gente aplica o amor de forma a agrado nosso, né? As nossas condições, o nosso prazer e tudo mais perante as coisas, as conquistas, o bem que a gente está fazendo está muito longe ainda daquele verdadeiro amor. É uma construção, sim, é um início, sim, muito importante, mas ainda nós não vivenciamos um amor de Jesus, por exemplo. E Daniel, não, um amor. Mas deixa eu discordar um pouquinho, um montão de você, porque eu acho que o amor, na verdade, cada um conhece o amor no seu nível de evolução. Porque não adianta eu querer entender um amor de um Chico de Assis, porque eu não vou entender. Mas o amor no nível de um Amaro, eu já entendo. Tanto é que quando eu faço alguma coisa que eu sinto bem em fazer o bem, esse é o amor que eu dou conta, que eu entendo. Agora, eu não consigo entender um amor de um Cristo, um amor de um Chico. É por isso que Jesus mandou amar o seu próximo. Ele não mandou amar o cara lá de Júpiter, não. Ou seja, você tem que amar a dona patroa que está do seu lado, é o seu filho que está do seu lado. Ou seja, ele não mandou o amar, você tem que amar o quarteirão. Não, ele mandou amar só o próximo mesmo, é aquele que você convive. Ou seja, então, eu discordo de você, porque o que nos é cobrado, que a nossa consciência vai nos cobrar, Amaro, você amou o seu filho, você amou sua esposa, ou seja, isso eu sei que eu não estou amando quando eu não estou. Não, porque a hora que eu desencarnava, adianta, eu falei, você devia ter amado o Daniel. Eu falei, não, o Daniel tem os problemas dele lá com a dona patroa dele, com a Inês, com os filhos dele, ou seja, ele tem que resolver os problemas dele com a dona patroa dele. Então, por isso que Cristo não chega, na hora que eu desencarnar, falou, mas por que você não amou o Daniel? Eu falei, não, o Daniel é chato demais, ele tem problema dele para lá. Então, o meu problema é com meus filhos, com minha esposa, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu vejo dessa forma, ou seja, ele manda que eu ame dentro daqueles próximos que você já dá conta de amar. Não adianta eu querer amar. A Francisca tem lá os problemas dela. Opa, a gente pode fazer, às vezes, digamos assim, um bom relacionamento, mas amar mesmo, ele quer que você ame aqueles compromissos que você assumiu quando você encarnou. Isso sim, isso que eu vejo que é o amor que a nossa própria consciência vai nos cobrar. Dessa a gente não vai escapar. São degraus para se atingir. Por exemplo, qual que é o primeiro passo para a gente aprender o amor divino, o amor de Deus, o amor universal? Qual que é o primeiro passo? A caridade. A caridade começa com o próximo. Esses são caminhos. Você vai exercitando, mas se você descobrir o amor real, verdadeiro ali, você já está atingindo, mas é muito difícil nas nossas condições você atingir isso. Muitas vezes a gente está fazendo por simples obrigação. A caridade em si, ela, de certa forma, é até uma obrigação sua, mas assim, compreender
ter o interesse de elevar o outro, muito pouca gente poderia estar fazendo isso, sabe? Pode estar fazendo isso. Então, o amor verdadeiro, amado, na verdade, a gente ainda não atingiu ele. Não atingiu. A gente está nos passos do mestre. Nós estamos indo, aprendendo ainda, no aprendizado. Mas quando você aprender de fato a dominar esse amor, você será diferente. Pode ter certeza que você será diferente. Nós só não somos diferentes hoje porque nós não temos isso ainda. A humanidade ainda não atingiu. Mas estamos no caminho, nos passos para esse aprendizado. Você não sente bem quando faz o bem? Faz o quando bem, a gente... Aí a gente vê o tanto que é importante você aprender a aproximar. Não, é um caminho. Ou seja, quando você faz a patroa, Daniel, quando você consegue fazer a Inês sentir bem, sem segundas intenções, você não se sente bem também? Eu acho que é o que a nossa consciência vai nos cobrar. Ou seja, é você fazer o bem sem segundas intenções, ou seja, é fazer o bem sem interesse pessoal. Que a gente não eu tenho que ver se eu sustento isso, né? Como não, mas aí... ato diário, ato normal de minha vida, se eu sustento isso em todas as minhas ações. É isso que eu estou falando. Se você viver realmente a elevação do amor, todos os seus atos serão mudados. Enquanto você não tiver, você está cumprindo obrigações e está sentindo como é que é aproximar do sentimento maior, que tem hora que você faz um bem, nossa, senti bem, mas eu podia ter sustentado esse bem para sempre, para toda hora. Mas a gente tem esses momentos para mostrar exatamente o quanto nós temos que chegar lá, olhar para uma pessoa, sentir que você deve ajudá-lo para ser feliz, porque você só será feliz se o outro for feliz. Então, não Daniel, tem jeito de ser... no momento que você faz o bem para alguém e esse alguém faz uma prece por você, é o que vai te salvar. Não, tudo isso é importante, é uma escola, Mara. Então, mas esse aprendizado cada vez que te surge uma oportunidade, você aproveita bem essa oportunidade, ou seja, você foi aprovado. Se você não aproveitar bem, ela vai voltar para você, porque você tem que aprender a fazer. E assim caminha a humanidade. E assim nós estamos no caminho, isso aí é claro, nós estamos no caminho, mas dominar mesmo ainda a gente não consegue ainda não. A gente tem os nossos... Né? Nós estamos sendo preparados, né? Nós estamos sendo preparados, é por isso que a gente está aqui agora, né? Nesse planeta. Nós estamos sendo preparados. Eu acho que tudo é instrumento. A Inês é mãe e acha que fica magoada porque o filho não correspondeu à dedicação dela. Eu não estou preparada? Está assim. Está sendo preparado. Isso aí é instrumento na mão da gente para a gente se preparar. Acho que não tem nada em vão. Quem mais quer falar? Que o nosso tempo já esgotou também. Quem é que quer falar mais um pouco? Fala, Valquíria. Você levantou a mão? Não, nessa fala aí como um todo, eu só pensei que, né, quando a gente fala em virtude, não é única, né? Então, eu acho que talvez eu possa ser caridoso, eu posso amar ao meu conhecimento, à minha capacidade, e eu acho que quando falei em nobres, né, nobres virtudes aí, evolução, é muito nesse sentido, mas não quer dizer que eu atingi o máximo. E aí eu fico olhando assim, como que seria a gente aos olhos dos outros, né? Às vezes quem me vê todo o tempo fala assim, nossa, mas a pessoa é boa, a pessoa ajuda, que pessoa tão boa. Mas quando eu olho para mim, eu com eu mesmo, eu falo, não, mas eu sou orgulhoso porque eu ajudo as outras pessoas, mas eu ao mesmo tempo julgo aquelas que não ajudam, ou ao mesmo tempo acho que não, eu sou boa mesmo porque eu ajudo. Então eu acho que está muito nesse sentido, assim. Às vezes eram pessoas, né, no sentido de que você tem várias virtudes, aos olhos dos outros também, mas você tem que olhar para as virtudes aos seus olhos, né? Ao quanto você precisa evoluir. Eu estou a criança aqui do lado me atrapalhando, mas é nesse sentido, assim, eu acho que é um passo de cada vez.
esse, né? Quando a gente é virtuoso, não quer dizer que a gente é completo. Virtuoso em algumas virtudes e não em outras, né? E eu entendo, assim, por mais que a gente faça o bem, que a gente tenta, né, ajudar o próximo, ser caridoso, de todos aí, o maior é o orgulho e consigo mesmo, assim, de olhar para você e falar assim, baixa a bola, né? Seja humilde. Então, eu entendo que realmente de todas talvez seja mais difícil. E eu consigo entender, enxergar no sentido de que tem várias virtudes, mas que é bastante passível ser incompleto e precisar evoluir, né? E vir nesse sentido. Tanto que o Amaro falou assim, né? Quando o Emmanuel fala assim, ó, você tem várias virtudes, mas você precisa melhorar, então você vai para tal lugar, só o fato de você questionar, você já está deixando de ter uma virtude. Tipo assim, cadê a sua humildade? Entenda que você tem que ir e vai, né? Só isso. Então, eu fiquei pensando nisso aí quando vocês estavam falando. E o mais interessante na fala da Valquíria, e só para encerrar, é porque eu estava com esse negócio matutando, né? Com essa questão de virtude, e o que a gente mais fala aqui no nosso planeta é que o orgulho e a vaidade é o câncer da humanidade. Então, eu acho que o nosso grande pecado de nós estarmos aqui é exatamente o bendito do orgulho, que eu acho que todo mundo aqui está falando a mesma coisa. Mas pensa bem, você ter o conhecimento científico, ter já algumas virtudes morais, inclusive nobreza de virtudes morais, e de repente você vem para um planeta onde está primitivo, onde você tem todas as faltas possíveis e imagináveis, e você tem que conviver com pessoas completamente ignorantes, rústicas, né? Agressivas. Então, é um exercício da humildade. Então, assim, eu acho que essa questão é exata. Eu acho que o grande problema mesmo dos capelinos era esse. É o que nós estamos aqui ainda até hoje, com grandes problemas dos nossos orgulhos. E vaidade. Inclusive nós espíritas, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a fala é muito forte em relação a isso, que nós somos melhores do que os outros. Eu escuto isso direto. Nós somos melhores do que outras religiões, né? Porque nós temos o conhecimento. Então, a gente ainda está pisando na mesma coisa, ainda, na mesma lama, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Eu só termino aqui perguntando, né, para vocês refletirem. O egoísmo e o orgulho atrapalha o avanço do amor? Então, fiquem no final de semana refletindo. Como é que você ama sendo orgulhoso e egoísta? Eu não amo. Reflitam aí. Então, é isso aí, gente. Beijo na alma de vocês. Boa Bom final de semana gente. para todos, gente. Obrigado a Até a todos. próxima Sucesso. Bom almoço, bom final de semana para todos. Que Deus nos cubra de humildade. Tchau, tchau. Amém. A gente conquiste a humildade. Não vale a pena ser só nobre. Bom dia, bom domingo, um prazer. Abraço, gente. Abraço a todos. Fique com Deus. Um abraço.